aí? Aqui é a Bia, estou aqui para gravar o primeiro vídeo de leituras do ano de 2023, que na verdade era para ser leituras de janeiro, mas já estamos no dia 22 de fevereiro, então vai ser um mês assim de tudo acumulado. E tá tudo certo, porque assim, dia 22 de fevereiro eu li exatos um livro, então tamo aí. Bom, tá, vamos começar. O primeiro livro que eu li em 2023 foi Como Se Fôssemos Vilões, da M.L. Rio, tá? Pra quem não sabe, esse livro, ele é um thriller, ele é um dark academia. A gente tá falando de alunos que estão na faculdade pra serem atores. E essa universidade, ela é especial, ela é caríssima, elite, super elite e tal, não sei o quê. E o diferencial dela é que todos os anos eles trabalham trabalhos de Shakespeare, né? Então ela é altamente especializada em Shakespeare, tá? Esse livro, ele é um thriller, a gente tá falando de um grupo de amigos que estão no último ano. Essa universidade também, ela vai expulsando os alunos que não, enfim, que não obtêm o que eles querem para a escola deles e tal. E no final eu sei que a gente tá com 6 alunos aqui, que são esses 6 grupos de amigos, ou são 5, tá? O que eu posso falar desse livro? Pelo que eu li, pelo que eu percebi das outras pessoas que leram esse livro, esse é um livro que ou as pessoas amam ou as pessoas odeiam, tá? Ele é um livro que o começo dele não foi o começo dele, mas a própria história dele é uma história muito pedante, né? Porque querendo ou não, a gente vai ver esse grupo de amigos de 20 anos que é altamente culto, entende realmente Shakespeare, e quando eles estão conversando, eles vão lá citando Shakespeare, e é um negócio meio, sabe? O que eu posso falar sobre a minha experiência é que eu gostei, tá? Eu tava gostando bastante desse livro. Eu achei... eu fui na vibe, assim. Achei pedante, mas eu tava lá e pensando, é isso aí, essa faculdade que só estuda Shakespeare mesmo, de almas criativas, e é isso aí. E eu tava lá na vibe, tá? Eu comecei gostando bastante desse livro, só que o que acontece? Eu não entendi. Eu fiquei esperando o livro inteiro mais coisas acontecerem. Eu fiquei esperando o livro inteiro fazer sentido. Além dessa vibe Dark Academia, ele é vendido como um thriller, né? E a gente vai ter 2 timelines que são contadas pelo mesmo personagem. Esse personagem que ele está na cadeia, que ele já pagou 10 anos ou 20 anos de sentença. E basicamente... ele tá entrando em liberdade condicional e esse detetive pede pra ele pra contar realmente o que aconteceu. O detetive parece que todo ano ele ia lá perguntar e eles começaram a criar esse laço e tal. Então, basicamente, o livro ele é contado em 2 perspectivas, mas a gente tá seguindo a perspectiva atual, que é a do Oliver, quando ele acabou de sair da cadeia, tá? E, como eu falei, eu não entendi, entendeu? Pra mim, esse... Eu não entendi as motivações do Oliver, eu não entendi a motivação desse detetive por ter ficado tão interessado assim, tipo, porque a primeira coisa que eu pensei foi, caramba, é um detetive que ele tá trabalhando há mais de 30 anos, então a história vai ser legal, vai ser um diferencial aí, e no final eu não entendi porque ele se interessou tanto, porque pra mim... Eu não entendi a motivação do Oliver no final das contas. Eu não entendi... Pra mim foi um livro que foi isso. Quando você não entende a motivação do personagem, você meio que fica, tipo, sem acreditar, sabe? E acho que foi isso que aconteceu comigo. Até a metade do livro eu tava gostando bastante, eu tava marcando muita coisa. Eu tava realmente interessada na história e... enfim, nas referências shakespearianas. Eu fiquei esperando o livro inteiro mais alguma coisa acontecer, porque além disso eu fiquei decepcionada porque eu tava esperando mais coisa, tá? Então, no geral, foi um livro 2 estrelas. Foi um livro que começou muito bem, que atiçou muito a minha vontade, a minha curiosidade, mas eu achei que ele terminou... Isso que eu falei, eu achei que ele terminou de um jeito que eu fiquei pensando, pô, é só isso? Sério mesmo? Sem falar que o final a autora ela tenta fazer um negócio meio aberto, e se você for procurar na internet tem várias discussões sobre o que o povo acha que aconteceu, sendo que pra mim foi bastante óbvio, o que me deixou ainda mais pra quê? Sabe? Tipo isso, pra quê? Qual a motivação desses personagens? O que mudou? Né? Se você leu, sabe, se você leu o final, você entende a minha pergunta, porque eu fiquei, tá, mas por quê? Né? E basicamente é isso, tá? Começou muito bem, mas no final 2 estrelas. Eu dei 2 estrelas porque eu tava gostando bastante do começo e da metade. Depois foi começando a ficar muito chato, depois
Depois começou a ficar bastante repetitivo, depois eu comecei a achar o Oliver cada vez mais sem graça nesse grupo de personagens interessantes, ele é o mais sem graça, e eu acho que foi uma escolha proposital da autora, né? A história ser contada pelo personagem mais sem graça. Mas é isso. Infelizmente, não rolou pra mim não, tá? Como se fôssemos vilões, eu acabei fazendo uma releitura, eu acabei relendo Uma Chama Entre as Cinzas, da Sabaa Tahir, tá? Isso aqui eu fiz essa releitura porque eu tô querendo dar prosseguimento a essa série. Eu comprei o box no meu último no meu último vídeo de comprinhas, eu mostrei pra vocês. E infelizmente eu gostei mais dessa leitura a primeira vez que eu a li, há alguns anos atrás, tá? No final eu achei que outro livro que não faz muito sentido, tá? Eu achei a crueldade aqui meio aleatória, tipo, não é explicado porque as pessoas ficaram tão cruéis assim. Eu achei a mitologia aqui uma bagunça, eu achei que tem pra onde ir, tem como melhorar. Eu achei a Laia aqui uma personagem muito sincera, muito honesta, mas às vezes eu fiquei de saco cheio dela também. Eu achei o Elias um personagem muito chato. Infelizmente, é o que eu falei pra vocês. Eu achei que a minha primeira leitura foi muito mais proveitosa, tá? Eu ainda acho que tem pra onde melhorar. Eu ainda acho que é uma série que eu vou ler pelo menos o segundo volume ainda pra ver o que eu acho de verdade. Mas, como eu falei, 2 estrelas apenas, tá? Bom, o que eu posso falar pra vocês agora? Começo do ano, tá? Eu sou dessas pessoas emocionadas. Eu sou dessas pessoas que acham que existe toda uma vibração e uma energia entre o final do ano e o começo do ano. Eu sou esse tipo de pessoa que realmente coloca metas e tenta cumpri-las e acha que a energia de um ano novo realmente muda e blá blá blá, não sei o que. Então eu tava sentindo falta de um livro que realmente captasse, sabe? Um livro que realmente me pegasse pra eu falar, tipo, pra eu começar a refletir sobre as minhas escolhas de vida, sobre quem eu sou, sobre quem eu quero ser nesse ano e tal. Então eu acabei pegando A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig, tá? Esse livro daqui, ele entregou tudo que eu tava precisando, tá? Foi o primeiro livro 5 estrelas do ano. Talvez eu tenha dado essa nota meio emocionada quando eu acabei de ler, mas ele entregou tudo que eu tava precisando naquele momento, tá? É um livro, pra quem não sabe, a história é de uma personagem que ela tá tendo alguns anos de merda aí na vida dela e ela decide tirar a própria vida. E quando ela tira a própria vida, ela vai parar nessa biblioteca aqui, em que basicamente ela vai pegando livros e vendo como teria sido a vida dela se ela tivesse tomado escolhas diferentes, tá? Então, obviamente é um livro muito reflexivo, é um livro que ele vai tratar das questões mentais, ele tem muito gatilho justamente para essa questão de achar que a sua vida não vale nada, achar que você errou nas escolhas que você fez, achar que realmente a morte é a melhor saída. Então ele tem muito gatilho para isso, tá? Mas, como eu falei, ele entregou o que eu tava precisando, que era essa coisa de reflexões, de cada escolha uma renúncia, de mensagens positivas. Eu acho que talvez ele tenha pesado um pouquinho a mão nisso, mas como eu falei, era o que eu tava querendo, era o que eu tava precisando nessa época. E sinceramente, eu acho que eu peguei esse livro no momento exato, assim, porque como eu falei, eu tava realmente precisando e apreciando alguém que pegasse na minha mão e falasse, reflita, né? A única coisa que eu tenho pra falar sobre esse livro é que eu achei ele interessante, como eu falei pra vocês, foi um livro que eu marquei muita coisa, é um livro que ele realmente, a cada 3 páginas, ele vai te dar uma liçãozinha de moral, que era o que eu tava querendo na época e tal. Mas eu achei que, assim, eu não tenho muito problema com as decisões que eu tomo na minha vida, tá? Talvez uma vez ou outra eu olhe pra trás e pense, putz, talvez eu devesse ter feito uma coisa diferente. Mas no geral não. E assim, eu tomei algumas decisões que mudaram a minha vida, tá? Tipo assim, eu sempre falo pra vocês que eu não era uma pessoa que lia. Eu fui pro shopping com meu pai, aí a gente precisava... ele me levou no shopping porque eu tava querendo comprar um secador de cabelo, quando eu ainda secava meu cabelo, pra vocês terem uma noção, eu tinha 13 anos na época. E ele me levou na biblioteca porque ele sempre leu e ele sempre tentou fazer com que a gente lesse e tal. E ele me deu a escolha entre eu escolher o novo romance da Meg Cabot e eu escolher o Harry Potter. E eu já li algumas coisas da Meg Cabot, mas nunca tinha falado comigo nada do tipo. Então eu
entre essas duas escolhas eu escolhi pegar o Harry Potter e aí que eu me apaixonei. Eu li esse livro 3 vezes em uma semana e foi daí que eu comecei a... Aí depois eu fui pra fanfic do Harry Potter, aí depois eu fui pra Twilight, Crepúsculo, aí depois eu fui pra fanfic de Crepúsculo. E aí realmente não consegui olhar pra trás e foi basicamente ler que trilhou todos os caminhos da minha vida até agora, né? Eu sou formada em letras por causa da leitura, eu tenho mestrado em literatura, então foi nesse momento que a minha vida realmente se encaminhou para onde eu estou hoje, tá? Além disso, como alguns de vocês sabem, eu decidi me mudar para Brasília. Poderia muito bem ter continuado a minha vida lá, como a minha irmã continuou, mas eu decidi me mudar pra cá. Decidi fazer mestrado aqui também. Então eu sou uma pessoa, não sei se isso é normal pra todo mundo, mas eu sei muito bem onde as minhas escolhas mudaram a minha vida, sabe? Então, como eu falei, eu não sou uma pessoa que olha pra elas e pensam, putz, talvez eu tenha me arrependido, putz, talvez se eu tivesse feito outra coisa, minha vida seria melhor. Não sou esse tipo de pessoa, então eu acho que se você é uma pessoa que tem muitos arrependimentos na sua vida, se você é uma pessoa que não tem tanta certeza assim das decisões que você tomou, esse livro talvez ele seja mais sensível, talvez ele magoe, talvez ele machuque mais do que ele me magoou, me machucou, até porque não me machucou nem me magoou. Mas ele é bem reflexivo nessas questões aí, sabe? De como de como a nossa vida, ela pode ser diferente a partir das decisões que a gente toma, como a nossa vida, como a gente pode idealizar as decisões que a gente não tomou, achando que aquela vida seria melhor pra você. Então, como eu falei, se é um tema sensível pra você, principalmente porque ele vai tratar de questões de saúde mental, esse tipo de coisa, eu tomaria mais cuidado com ele, tá? Mas no geral, como eu falei, foi o que eu tava precisando na época, foi o que eu gostei de ler na época, foi pesado nessas lições de moral, tenta passar para o leitor, mas como eu falei, era o que eu tava querendo na época, então pra mim foi ótimo, tá? Dei 5 estrelas pra esse livro daqui, não quero pensar muito a respeito, porque talvez eu diminua a nota agora, né, já tendo passado um pouquinho, mas na época foi bem bom, tá? E o que aconteceu? Em janeiro eu tava de férias. Na verdade eu não tava de férias. Eu saí de um emprego, entrei em outro. E nesse período aqui eu tive 15 dias de férias. E nesses 15 dias de férias, eu decidi ir pra casa dos meus pais, passar um tempinho lá com eles e tal, porque, enfim, né, saudade. E aí eu levei o meu Kindle pra ler e eu acabei lendo 2 livros nesse meio tempo. O primeiro foi Take a Hint, Dani Brown, da Talia Hibbert. Esse é um romance, tá? É um romance bem legal, bem interessante, gostei bastante. Pra quem não sabe, a Dani Brown, ela tá fazendo o doutorado dela e como parte desse doutorado, ela tem que dar aulas e tal. E o par romântico dela, que eu esqueci o nome, ele é o segurança do prédio em que ela dá aulas. Aí acontece alguma coisa aí com alarme de incêndio e acaba que eles são carregados e acaba que ele acaba carregando ela pra fora do prédio e o vídeo viraliza e ele tem um trabalho em que ele precisa de marketing, precisa de propaganda, e então ele pede pra eles meio que fingirem que estão juntos, já que esse vídeo viralizou, e é a partir daí, né, um fake dating aí. E eu achei bem legal, tá, gente? Eu achei que ele é um pouquinho mais profundo do que o outro, eu achei que tanto o Dani Brown quanto o Chloe Brown, eu achei que os personagens masculinos, eles são muito mais explorados, eles são muito mais explicados, eles são muito mais conversados com o leitor do que as personagens femininas, o que na verdade eu acho até bem interessante, tá? Esse nosso protagonista, ele tem ansiedade, ele tem uma visão muito bonita do porquê ele gosta de ler romance, esse tipo de coisa. E basicamente a Dani Brown, ela teve problemas, porque como ela faz doutorado, ela tem que estudar bastante e tal, não sei o quê. E ela teve problemas meio que com pessoas, interesses amorosos, exigindo mais do que ela poderia dar naquele momento, né? Então ela realmente decidiu que ela não quer nenhum relacionamento sério, que ela quer só... Basicamente é isso, basicamente mocinho tentando convencer ela de que eles podem sim ficar juntos e terem um romance. E foi bem legal, tá, gente? A parte, eu dei 5 estrelas pra esse romance, tá? Eu li um dia, eu achei muito bem escrito, eu achei ele muito, muito, muito engraçado. Eu achei que eles combinam, eu achei que foi feito de uma maneira fofa, mas que respeitando os porém de cada personagem. Eu achei bem interessante, achei muito bem feito, achei bem melhor do que Chloe Brown, que eu já tinha gostado bastante. Então, esse daqui também ganhou 5 estrelas comigo, tá? Mais uns 5 estrelas que hoje em dia eu olho pra ele e eu fico... mas ganhou 5 estrelas de qualquer jeito, tá? Uma coisa que me chamou a atenção é que a Dani Brown, ela tem
ela basicamente era que nem eu, no quesito que eu tinha que ficar acordada até tarde para estudar as coisas do do mestrado. Ela faz a mesma coisa com o doutorado dela. E chega um ponto em que o personagem fala. E chega um ponto em que ela mesma reflete e fala bem assim: It ain't cute. Não é fofinho, sabe? Você ter que ficar acordada até 3 horas da manhã para estudar. Você precisa, né, ter uma rotina melhor. Então, essa foi a parte que eu mais me identifiquei com ela, na verdade, sabe? De você realmente ter que... Você ser uma pessoa noturna. Só que aí a gente tem que refletir se a gente realmente é uma pessoa noturna ou a gente é uma pessoa que não tem horários, que não tem limites, que não sabe organizar melhor a nossa vida, né? Foi essa parte que eu mais me identifiquei com ela. Tô abrindo tanto meu coração com vocês hoje, né? Enfim, é isso aí. Ali, ainda na casa do meu pai, dos meus pais, eu acabei pegando Rock, Paper, Scissors, da Alice Finney. Eu não sei se ele foi publicado aqui no Brasil, tá? Mas que decepção, rapaz. Esse é um thriller, tá? Basicamente, ele vai contar a história de um casal. Esse casal, ele tá passando por problemas. Por problemas no casamento deles, e o personagem masculino, ele tem uma doença que ele não consegue identificar o rosto das pessoas, então ele olha para a mulher dele e vê tipo um blur assim. E basicamente nessa pousada vai ser meio que o make it or break it do casamento deles, né? Ou eles vão sair lá juntos ou eles não vão sair de lá. Ou apenas um sairá de lá. Então, basicamente, essa é a premissa do thriller, tá? Ele é bem curtinho. Eu achei bem ruim. Eu achei... Esse livro, ele é aclamadíssimo lá fora, tá? Eu não peguei nenhum spoiler deles. E eu achei ele bem fraco. Eu não sei se ele foi publicado aqui no Brasil. Como eu falei, ele é aclamadíssimo lá fora. E eu fiquei tentando entender o porquê disso o livro inteiro, tá? É um livro que eu li rápido. Acho que eu li em 2 ou 3 dias. Mas... mais um daqueles livros em que você, tipo assim, não entende o porquê, sabe? Tipo, todos os elementos a autora forçou muito para chocar o leitor e simplesmente não funcionaram pra mim. Eu até posso ter ficado chocada, mas assim, depois eu parei pra refletir e eu falei, mas isso nem faz sentido. E basicamente foi isso, tá? Foi um livro... Nossa, e o final desse livro, gente? O final desse livro... Não, patético. Patético. Esse aqui é um livro patético, tá? 1 estrela, muito, muito ruim. Vamos para o final do mês. No final do mês, eu tava querendo... Eu peguei algumas coisas para ler, meio que despretensiosamente. E eu acabei pegando o Amor de uma Boa Mulher, da Alice Munro. Esse meio aqui. Esse livro aqui, gente, eu tenho no mínimo há 5 anos, tá? Tipo assim, no mínimo há 5 anos, porque eu sei que esse é o mínimo, mas eu devo ter lido uns 10. Essa é uma autora famosíssima, ela é vencedora do National Books Critics Circle Award. Se eu não me engano, ela foi candidata a um Nobel também, se eu não me engano, tá? E esse é um livro de contos. Eu li alguns desses contos, não li tudo, tá? Não terminei de ler esse livro. Acho que são 7, eu devo ter lido, sei lá, 4, talvez 3. Não, 4. E... essa é uma autora feminista, tá? Ela é conhecida por ser feminista e tal. E ela é de uma onda que não é muito a minha cara, tá? Porque ela vem naquela onda do feminismo em que ela julga muito as escolhas de outras mulheres, tá? Então, tipo assim, ela fala que as personagens dela, elas sempre seguem mais um padrão, que é esse padrão melancólico, esse padrão meio que infeliz com a própria vida. E assim, elas se sentem muito woke, elas se sentem... Ela tem uma vibe meio que superior a outro tipo de mulher, que é uma mulher que decidiu ser esposa, que decidiu ser mãe, que é feliz com as escolhas delas. E não é uma vibe que eu gosto, tá? Então, assim, não culpo ela, até porque ela já é uma senhora, tá? Então a onda do feminismo que ela pegou foi justamente essa mesmo, essa de... melancolia, de competitividade feminina, de você olhar com esse ar superior, porque você entende a dor e a rebeldia de ser uma mulher inteligente numa sociedade que não quer mulher. Acho que vocês entenderam, né? Então, assim, achei esse livro extremamente crítico, no bom sentido. Achei esse livro extremamente bem escrito, porque ele é bem escrito, mas o conteúdo dele, querendo ou não, eu sempre ficava meio... Sabe? Tipo assim...
não é muito a minha vibe, tá? Eu ainda pretendo terminar de lê-lo, mas é só isso que eu tenho pra falar pra vocês, assim, não é o feminismo que eu sigo, nem que eu gosto de ler a respeito, então foi meio que decepcionante nesse aspecto, tá? E é isso. Não terminei de ler esse livro, também passei o mês de janeiro, também passei do mês de janeiro para o mês de fevereiro lendo o incrível Mistborn, o Poço da Ascensão, do Brandon Sanderson. Esse é o segundo volume, tem vlog só dessa leitura aqui pra vocês, eu vou deixar o link aqui em cima também. E só pra falar que esse livro ganhou 5 estrelas comigo, tá? O primeiro volume tinha ganhado 4 estrelas comigo, porque o final salvou aquele livro pra mim, porque eu tava achando ele bem chato, assim, bem monótono. Esse daqui não, esse daqui eu achei um livro muito mais político, que é a parte que eu mais gosto na fantasia. Eu achei ele muito mais... Eu me importei muito mais com os personagens desse livro daqui do que do outro. Só que, assim, eu ainda tenho as minhas ressalvas com relação a Vin, porque eu não acho que ela é uma boa protagonista, eu não acho que ela consegue carregar bem essa história. Mas aqui eu consegui simpatizar um pouquinho mais com ela. Eu tinha alguns comentários com relação ao machismo, que eu acho que o autor usou para retratá-la aqui. Mas no geral, eu acho que ele deu um belo 180 graus aqui. Eu acho que ele até abriu uma boa conversa sobre personagens de fantasia, personagens protagonistas femininas de fantasia e por que elas têm que ser de um jeito, por que elas não podem abraçar tudo que ser mulher significa. Achei que ele abriu uma boa conversa aqui e no final achei bem interessante, tá? Esse livro aqui é um dos casos em que a trajetória foi muito mais legal do que o final em si. O final também eu achei bem interessante, mas a trajetória toda eu tava gostando, então por isso acabou ganhando 5 estrelas comigo, tá? Pretendo pegar o último volume dessa trilogia por agora pra ler. E o livro que eu estou lendo em fevereiro é o A Rainha das Sombras, da Sarah J. Maas, tá? Esse aqui, gente, tá meio que uma decepção, tá meio que não, tá? Eu tô achando esse livro muito parado, eu tô achando a Selena que o que eu tinha que criticar pra ela, o que eu criticava dela nos primeiros volumes, que é assim, essa personagem foda, com F maiúsculo, personagem foda, que faz tudo, que é invencível, que é inteligente, que é foda. E é cansativo, tá? Eu acho isso muito amador, você fazer um personagem assim. Mas, o que eu percebi com essa história, tá? Tá sendo ruim nesse quesito, eu acho que tá me fazendo comparar muito esse volume com os primeiros e os segundos que eu tinha essa crítica, que eu dei 3 estrelas. Mas, a partir desse livro daqui, eu achei que eu me importo com os personagens, sabe? Eu me importo com os personagens, eu acredito no mundo que ela criou. Eu acho que ela foi muito criativa e inteligente criando esses personagens diferentes. E é isso, eu acho que esse é o mérito dela, tá? Eu acho que ela pesa muito a mão dela quando ela vai falar da Selena aqui. Mas eu acho que ela conseguiu fazer com que eu me importasse com os personagens, com que eu acreditasse nos vários reinos que ela quer abordar aqui nesse livro. E isso que tá me deixando interessada. Ainda não sei qual vai ser a minha nota final. Eu tô na página eu tô na página 503, tá, gente? Falta 140 páginas pra terminar. Eu tô gostando bastante. Vamos ver como será esse final aí, pra ver qual nota eu vou dar. Com esse livro daqui eu voltei a achar a autora um pouco amadora, mas os outros personagens e os outros plots e os outros mistérios e os outros povos e tudo isso tá me fazendo gostar bastante. Apesar de tudo, apesar de eu ficar bastante irritada, apesar de eu ficar revirando o olho, apesar de eu estar odiando onde eles foram parar nessa história aqui daqui, tá? Mas é isso, vai sair vlogs de leitura também, tá? Então, basicamente, foi isso que eu li e o que eu estou lendo no momento. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um joinha pra mim. Não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.